Olá, sejam bem-vindos à última aula da disciplina de Currículo, Planejamento e Avaliação da Aprendizagem Escolar. Nesse último tópico a gente vai falar sobre o processo avaliativo, né, a avaliação da aprendizagem escolar. No tópico anterior, quando a gente falou de planejamento, foi disponibilizado o texto do professor Cipriano Lucchesi. O último tópico do texto, né, do artigo que a gente postou para vocês, ele traz, né, esse link da avaliação da aprendizagem com planejamento, né? E aqui a gente vai trabalhar tanto com o Lucchesi enquanto referência, quanto com a professora Sandra Mara, que fez um levantamento muito bacana no texto que foi postado para vocês, que é um capítulo da tese dela. E esse capítulo, ele traz os aspectos históricos, né? Ela traz a história da avaliação no Brasil, ela traz os diferentes períodos. Nos slides também eu trouxe outros referenciais, mas que eu não disponibilizei para vocês, porque a gente tem, acho que eu usei pelo menos 8 textos diferentes entre livro, artigo e teses e dissertações. Então ficaria muito denso, né? A gente já tem muito texto na disciplina. Então eu sintetizei para vocês nos slides e vou explicando o que tem no texto da Sandra Mara, a gente usa como referência, o que não tem, eu apresento a referência para vocês, tá? Então, essa aula ela vai ser mesclada, né? Vão ser apresentados os slides para vocês. E eu vou trazer os referenciais teóricos desde 1947, se eu não me engano, até os teóricos contemporâneos que discutem avaliação. Né? Muitas vezes, quando a gente vai falar de avaliação, a gente já admite as nossas práticas avaliativas, né? Entretanto, muitas vezes a gente não leu nada sobre avaliação. A gente utiliza as experiências, né, que nós temos. Muitas vezes a gente tem uma orientação da escola, por exemplo, a escola fala assim, não, aqui a prática avaliativa é prova escrita, que vale 6 pontos e 4 pontos é livre, né? A gente pensa que seria essa quantificação. E durante a aula a gente vai entender que isso não é a avaliação, né? A avaliação ela tem outros aspectos e muitas vezes a gente fala com propriedade do tema sem nunca ter estudado o tema. Então vamos estudar com vários referenciais teóricos para vocês terem propriedade daqui para frente, né? E para refletir sobre o processo avaliativo dos que já executam e os que não executam ter a oportunidade de construir uma ideia de ato avaliativo diferente e transformadora, né? Quero começar a aula com um exemplo que um professor deu pra gente uma vez, que ele disse o seguinte: se nós fôssemos comparar o trabalho do professor com o trabalho de um médico, né? Como que seria quando o professor pegasse um resultado de um diagnóstico, né, através da avaliação? Então, supondo que uma pessoa vai no médico com uma dor abdominal. Ao chegar no médico, o médico vai pedir um exame, né? E quando o exame chegar, ele vai ter um diagnóstico ou uma ideia de diagnóstico. E para isso ele vai passar uma medicação. Uma semana depois, a pessoa volta e não sarou com aquele remédio. Então, o que o médico vai fazer? Vai pensar um outro remédio, né, para essa pessoa poder tomar e ver se melhora, né? Se não melhorou, a gente vai pensar um outro exame, né, um pouco mais sofisticado, mais tecnológico, que vai poder ajudar o médico a fazer uma melhor anamnese da situação para pensar uma nova estratégia, né? Se nós fôssemos, agora parametrizando com a prática docente, o professor, o exame, né, que o médico faz seria os exames que a gente aplica, as provas, né? E o diagnóstico seria o diagnóstico que a gente tem das avaliações. Então, eu pego um aluno que se saiu muito mal na minha avaliação. Então, ele está mal. Ele precisa, né, eu tenho o diagnóstico, eu tô com o resultado aqui, agora eu preciso que ele aprenda, né? Então, o meu primeiro remédio vai ser uma metodologia. Ele não aprendeu com essa metodologia, então eu vou precisar melhorar, ou mudar, né, a minha metodologia, a fim de ver, né, qual que vai ser a metodologia, qual que é o remédio que vai funcionar para esse aluno aprender, né? Que seria a cura do aluno, seria a aprendizagem. Mas nós não fazemos isso. Muitas vezes o processo avaliativo, o exame, né? Ele é no final do processo de ensino-aprendizagem, eu diagnostico, meu aluno não sabe, eu não faço nada com isso.
Então, se a gente fosse o médico, a gente ia pegar o resultado daquele diagnóstico e falar, pode ir embora para casa que você vai morrer, né? Porque a gente não pensa em remediar a situação de aprendizagem do aluno, né? Porque geralmente a avaliação, a gente vai descobrir que o aluno não tá bem no final do processo e a gente já trabalhou aquele conceito, a gente não vai voltar naquele conceito. Então, esse professor, ele falava, sempre que você for praticar, né, o ato avaliativo, reflete se você tá mandando o menino ir para casa morrer ou se você vai dar o remédio certo, né, para que ele possa ter a cura, então assim remediando o processo de aprendizagem. Então, vamos começar com alguns aspectos históricos, né, dos paradigmas científicos das investigações sobre avaliação, e depois eu vou apresentar para vocês alguns autores, né, que desde esse período até aqui trabalharam com as discussões, né, em torno do processo avaliativo. Então, desde o final dos anos 40, a partir de contribuições de autores como o Tyler, né, que a gente já falou lá nas teorias de currículo, a gente tem diferentes manifestações de investigações sobre avaliação, né, diferentes paradigmas científicos. Então, a avaliação convencional, por exemplo, que até os anos 60 aparece vinculada com uma forma de investigação predominantemente quantitativa, né, baseada no positivismo, que era o período das teorias tradicionais de currículo, né? Então, aí, durante os anos 70, surge o paradigma científico da orientação investigadora. Ele foi relacionado ao movimento de responsabilidade social, que também ficou popularizado, né, com o termo accountability. Aí, a partir dos anos 70, alinhados com as novas discussões, né, os novos paradigmas de investigação, surgiram as primeiras ideias de renovação conceitual e metodológica da avaliação. Lá nas teorias de currículo, a gente falou sobre o movimento de reconceptualização do currículo, né? Então, nesse mesmo período, a gente tem esse movimento de reconceptualização dos métodos avaliativos. Os autores, eu trouxe para vocês uma linha do tempo, né? Desde o final dos anos 40. Então, como a gente já falou em vários momentos da disciplina, e nos textos também, né? Não existe neutralidade. Então, quando a gente vai apresentar um histórico dos autores da avaliação, os conceitos eles acabam sendo relativos, né? Porque eles dependem do momento histórico, do lugar de fala, da formação do sujeito que está falando, das experiências, do posicionamento político e do comportamento social da época. Então, é contextual, né? Os conceitos que vão ser apresentados. Então, a partir do final dos anos 40, né? A partir do final dos anos 70, a gente vai ter alguns autores mais progressistas, que apresentam um perfil de avaliação que visa a melhora do processo de ensino-aprendizagem, né? E não só de verificação ou de atingir os objetivos. Então, vou falar rapidinho de cada um dos autores, lembrando que eles elaboraram teorias e que tivemos muitos outros autores que também elaboraram, né, essas discussões acerca da avaliação, mas eu elenquei os mais citados. Só para a gente ter uma ideia das proposições de cada época, né? Porque a gente trouxe as épocas e aí eu vou trazer esses 11 autores para vocês. Então, o Tyler, ele foi autor do modelo de avaliação por objetivos, né? Assim ficou conhecida, onde a avaliação seria uma constante comparação dos resultados de aprendizagem dos alunos com os objetivos determinados no planejamento. Então, ele relacionava a avaliação com a aprendizagem e com o currículo, né? Ele era um estudioso do currículo. Então, o modelo de Tyler, ele é utilizado ainda até hoje para comparação dos resultados com os objetivos, né? Estando os resultados limitados à aprendizagem dos alunos. Então, basicamente, a gente sabe se o processo foi bom ou não para ele, se os alunos aprenderam. Então, hoje a gente utiliza, por exemplo, nas avaliações de larga escala, né? Que dão notas para as instituições, como o IDEB, que compõe a nota da Provinha Brasil, e o ENAD, que também contabiliza, né, a nota dos alunos dos anos finais dos cursos de graduação. Então, ainda é utilizado, né, essa ideia. Então, existem os objetivos e a gente sabe se a educação foi de qualidade ou não com base no resultado dos alunos. Mas a gente sabe, né, que a avaliação ela não está relacionada só com o processo de aprendizagem, mas também com o processo de ensino e com muitas outras coisas, né? Mas isso aí a gente vai falar mais pra frente.
Então, a gente tem também o Scriven, né? Na teoria dele, ele determina que o valor de algo, que a avaliação determina o valor de algo através dos registros dos dados. E vários outros autores também vão trazer a partir dessa ideia, né? Que seria a ideia de registrar algo, né? Para Alckmin, a avaliação ela seleciona os dados, analisa e reporta dados úteis para as tomadas de decisões. Então, ela seria utilizada com alguma finalidade, né? Que seria tomar decisões em torno do processo de ensino-aprendizagem, por exemplo. O Combet, ele afirma que a avaliação é um procedimento que mede consequências de uma ação que orienta o cumprimento dos objetivos, né? Bem interligado ao processo de planejamento, né? Já para Stake, a avaliação, ela descreve, identifica, julga os méritos e limitações do processo. Então, aqui ele não traz as limitações do aluno, né? Mas de todo o processo. Para Guba e Stufleban, a avaliação ela permite obter os resultados, né, para tomada de decisões, assim como o Alckmin. Para o Bloom, a avaliação tem por finalidade retroalimentar o sistema educacional de forma contínua. Então, a avaliação ela pode vir a permitir, né, as correções necessárias. McDonald, ele considera que a avaliação deve compor, né, todas as coisas do ensino, como processo, resultado, conceito, e afirma que o ensino ele adquire diferentes características para cada situação e que a avaliação ela precisa se ater a isso, né? Então, o contexto é importante para o McDonald. Ausubel, ele fala que a avaliação ela permite a emissão de juízos de valor em função do cumprimento de metas e objetivos. Então, para ele, a avaliação ela é um processo de indagação, de comparação, de obtenção de informações, né, que permite essa emissão dos juízos de valores e que contribui para a tomada de decisões. Kemis, né, já mais pertinho da gente aqui, já estamos em 1986, ele fala que a avaliação constitui um elemento interativo com o ensino e utiliza esses dados, né, para orientar o desenvolvimento do ensino que deve recair sobre os professores, os administradores, o currículo e o programa, né? Então, diferente de Tyler, ele entende que a avaliação não julga só os resultados dos alunos, né? Ela julga os resultados de todo um processo. Fernandes é um autor que privilegia uma perspectiva qualitativa, né, diferente dos outros que trazem a ideia quantitativa, e ele fala da avaliação educativa. O que seria essa avaliação educativa, né? Quando a avaliação tem por finalidade, né, tornar a pessoa mais consciente da realidade presente ou futura. Então, é um modelo de avaliação que mantém um vínculo, né, com a mudança de atuação do professor e da educação, e ele acredita que seria um processo inovador a fim de melhorar a educação, né, que muito se discutiu nesse período, né, que era a melhoria do sistema educacional. Aqui a gente vai falar sobre as gerações na evolução do conceito de avaliação. Então, a gente tem uma divisão aí em 4 gerações, né? Então, a primeira geração, ela seria predominantemente técnica, né? Onde não se distinguia a avaliação de medida. Então, o rendimento escolar, ele era medido através dos testes objetivos. Já na segunda geração, né, que se assemelha ainda à primeira, mas ela é um pouco mais tecnológica, porque ela visa a aprimoração da elaboração dos testes, né, para verificação dos objetivos de uma forma mais qualificada, mas é marcada pela distinção entre medida e avaliação, que não é feita na primeira geração, né? Então, na segunda geração, o papel da avaliação seria descrever os padrões e critérios em relação ao sucesso ou fracasso dos objetivos. Já na terceira geração, ela é marcada pelo julgamento de valor, né, que a gente falou lá do Ausubel. E aí,
ela acaba misturando os papéis técnicos e descritivos dos avaliadores. Aí, com essa pluralidade de valores, acabou se tornando difícil a conciliação entre eles. Então, dificultou o gerenciamento do processo nesse período. E a quarta geração, que é a mais progressista, e é a que a gente está, teoricamente, a avaliação ela passa a envolver os aspectos políticos, sociais, culturais e o processo se torna participativo. Então, são consideradas as preocupações e percepções, né, o ponto de vista dos sujeitos que estão envolvidos no processo avaliativo. Para a quarta geração, a avaliação ela é um processo complexo, formal, intencional, que demanda critérios, normas, referências, clareza, deve orientar e formar juízo de valor em função de orientar as tomadas de decisão a fim de transformar a realidade. Então, aqui, o sujeito que participa do processo avaliativo, ele tem voz, né? E ele se torna parte do processo de planejamento da avaliação também. Bom, aqui eu elenquei para vocês alguns instrumentos e procedimentos avaliativos, né, que podem ser utilizados. Então, dentre eles tem os que a gente utiliza bastante, né, prova escrita, o teste, a prova oral, que a prova escrita e o teste são praticamente a mesma coisa, né, só que com uma pressão diferente, porque a gente utiliza, assim, esses instrumentos como ferramenta de poder, né. Ficha de observação, que é muito realizado na educação infantil, né, junto com os portfólios, relatório, discussões, trabalhos individuais ou em grupo, entrevista, estudo dirigido, resenha, artigo, debate, júri simulado, seminário, mini aulas, apresentações e autoavaliação. Alguns desses instrumentos e procedimentos a gente não vai poder utilizar em determinados níveis de ensino, né? Porque ele não caberia. Então, da mesma forma que a gente precisa escolher metodologias que integrem os conteúdos que estão sendo ensinados e considerem o público que tá aprendendo, né? Os níveis, as etapas de ensino, o processo avaliativo, ele também, né, precisa ser pensado de acordo com o público. Então, não tem como um professor de educação infantil utilizar de forma diversificada todos esses instrumentos e procedimentos, né? Da mesma forma que em alguns níveis de ensino, por exemplo, numa pós-graduação, estrito sensu deixa eu pensar, num mestrado, né? Aí eu preciso trabalhar algumas habilidades que alguns instrumentos e procedimentos vão me apresentar melhor do que uma prova escrita, por exemplo. Então, muitas vezes nesses espaços a gente nem tem prova escrita, né? Geralmente são seminários, mini aulas, os artigos, resenhas, a gente tem que construir, né, algo que a prova escrita muitas vezes não consegue contemplar. Bom, para a professora Sandra Mara, né, eu estou trazendo agora como referência o texto dela, a avaliação, ela na maioria das vezes ratifica a discriminação, a seletividade, competição, exclusão de classe, meritocracia, autoritarismo, controle e o individualismo. Então, quando ela fala que a avaliação sustenta os mecanismos de autoritarismo e controle dentro da escola, é porque muitas vezes a gente usa a avaliação para condicionar o comportamento dos nossos alunos, né? Então, quando, por exemplo, a gente fala, presta atenção porque isso vai estar na prova, ou quem conversar vai perder ponto, como se a finalidade da avaliação escolar fosse essa, né? Então, a avaliação, na maioria das vezes, ela reforça a discriminação, porque ela não considera os condicionantes sociais, econômicos, políticos, né? E até mesmo as próprias condições de aprendizagem dos alunos, do processo de ensino-aprendizagem mesmo, né? Onde os alunos que têm maior dificuldade podem sofrer discriminação, tanto do professor quanto dos outros alunos. Algo que deveria ser individual, como o processo de evolução da aprendizagem de um aluno, muitas vezes acaba sendo socializado e exposto, né? Por parte do professor. Então, a avaliação ela pode ser um ato de discriminação, né? A avaliação reforça a seletividade, né? Muitas vezes tem escolas que, por exemplo, selecionam os alunos com as maiores notas, colocam eles em salas diferentes, onde esses alunos recebem um tratamento diferente por parte dos professores, né? Isso acontece em muitas escolas de Goiânia
E as escolas utilizam isso, assim, como uma propaganda, inclusive, né? Se seu filho for o melhor, ele vai tá numa sala de elite, ele vai receber o ensino destinado, né, para o que ele quer, para os cursos de medicina, engenharia, por exemplo, né? Então, a escola, ela reforça a seletividade e a avaliação, ela é um instrumento que vai auxiliar nesse processo, né? A meritocracia também, reforçando a ideia de quem se esforça mais aprende mais, como se todos aprendêssemos da mesma forma, né? No mesmo tempo de aprendizado, nas mesmas condições. A avaliação, ela acaba não considerando as potencialidades e especificidades dos indivíduos, né? Porque não explora as diferentes habilidades dos alunos para expressar o que foi aprendido por eles, reforça a competição e individualismo, porque desde muito cedo, né, concebe esses estudantes como competidores, porque a gente prepara eles para uma sociedade que existe disputa, né? Onde quem se esforça mais vai chegar mais longe. O que não é a realidade, porque na nossa sociedade não são todas as pessoas que têm as mesmas condições materiais, culturais, a mesma estrutura familiar, que admite a possibilidade de todos sairmos do mesmo ponto para essa competição, né? Mas a escola, ela é um microespaço dentro de um macroespaço que reforça os problemas sociais que a gente tem. Então, ao invés de explorar a coletividade e a solidariedade, a avaliação ela acaba retratando os mecanismos de uma sociedade que atua com princípios não democráticos, excludentes e desiguais. A gente tem duas definições, né? Que seria a ideia de exame e avaliação. Aí ficou errado o título, né? Mas enfim, o exame, ele é diferente do processo avaliativo. Muitas vezes a gente examina na escola, né? Mas o exame ele é classificatório, seletivo e excludente. Quando a gente vê exames que funcionam bem na nossa sociedade, no Enem, por exemplo, né? A gente tem uma quantidade limitada de vagas e a gente tem muito mais gente querendo aquela vaga. Então a gente precisa sim selecionar, classificar e excluir quem não conseguir atingir aquele patamar, né? Já que nós não temos vaga para todo mundo. Então o exame ele tem essa característica, né? De classificar, selecionar e acaba sendo excludente. Já a avaliação, ela deve ser, né, formativa, dialógica, mediadora, dialética, diagnóstica, dinâmica e inclusiva. E aí a gente vai aprofundar, né, nessas características nos próximos slides, quando a gente estiver falando da avaliação formativa. E aqui a gente tem os conceitos, né, de a prática de avaliar e a prática de verificar. Então, muitas vezes a nossa prática avaliativa ela acaba se configurando como uma verificação da aprendizagem. Então, dessa forma, a gente entende que as práticas de verificar e avaliar elas são diferentes, por uma questão etimológica mesmo. Então, verificar significa fazer verdadeiro, ver se algo é isso mesmo, investigar a verdade. E a verificação, ela se encerra no momento em que o objeto ou ato de investigação é configurado, né? Já a avaliação, que tem por definição, né? Essa definição é do Lucchesi. Avaliar significa dar valor a, atribuir valor ou qualidade a alguma coisa, ato ou curso de ação. Então, ao contrário da verificação, a avaliação ela direciona o objeto numa trilha dinâmica de ação, né? Então, é importante ressaltar que quando a escola executa somente as práticas de verificação, ela acaba não fechando o ciclo didático, né? Com a tomada de decisões sobre os aspectos que foram identificados. Não fica evidente aquele aspecto de diagnóstico que a gente falou lá no comecinho do vídeo, né? Cumprindo apenas o requisito institucional e burocrático de classificar, aprovar ou reprovar, sem comprometimento de crescimento e do processo de aprendizagem. Então, a gente precisa, né, executar práticas avaliativas e não práticas de verificação no contexto escolar, porque a finalidade da escola não é reprovar, progredir, não são as mesmas ideias que a gente traz lá na Rádio Estudório, né? Bom, como a avaliação deveria ser? Então, falando de avaliação formativa, né, que é a perspectiva de avaliação defendida pelas referências da área de avaliação, como o Lucchesi, a própria Sandra Amaro,
ela deve atuar como mecanismo de reconstrução social. Então, é importante que a avaliação considere a multiplicidade dos fatores, né, que contribuem para o fornecimento das informações sobre o processo de aprendizagem. Por exemplo, tem alunos que aprenderam o conteúdo ensinado, mas que têm dificuldade em interpretar o enunciado das questões. Mas que se fosse para apresentar uma explicação oral do conteúdo, esse aluno conseguiria se expressar bem. Então, a avaliação ela precisa considerar as dificuldades dos alunos, né? E mais do que nunca, ela precisa estar vinculada ao processo de ensino-aprendizagem. Então, como características, né, a gente tem, né, que ela deve atuar como esse mecanismo de reconstrução social, tem que estar vinculada ao processo de ensino-aprendizagem e e ela atua, né, na formação da autoestima e do autoconceito do aluno. Então, a gente pode trazer traumas através do processo avaliativo, né? Quem nunca passou mal antes de uma prova, se sentiu... tem alunos que desmaiam, que vomitam, que sentem uma pressão muito grande, né? Porque o cotidiano da sala de aula tem um perfil e o dia da avaliação é totalmente diferente. É um dia que o professor ele não te responde, é um dia que o professor fala, não, eu não sei de nada, não converso com vocês, né? Que é um momento de examinar. Então, muitas vezes a finalidade daquela avaliação não é formar o aluno, é verificar se ele se esforçou o suficiente ou não para estar ali. Então, colocamos essa engrenagem para falar sobre o planejamento e avaliação formativa, né? Então, a gente precisa, para o processo de ensino-aprendizagem funcionar, ter de forma interligada os objetivos, os conteúdos, a metodologia e a avaliação, né? E ele não pode se findar na avaliação, ele tem que ser retroalimentado, né? Então a gente começa de novo o processo a partir dos resultados, né, da avaliação, do diagnóstico que a gente tem. Então o processo de ensino, ele começa ainda durante o planejamento, né? E a avaliação ela precisa estar integrada a esse processo. Porque ela pode apresentar um feedback do processo de ensino, onde o professor vai verificar se os objetivos estão sendo alcançados, se a metodologia escolhida ela pode ser mantida, ou se ela precisa ser alterada, né? Com a finalidade de melhorar o processo de ensino-aprendizagem. Se os recursos metodológicos utilizados pelo professor nesse processo estão funcionando ou não, se eu preciso trocar essa metodologia. Então, é importante que a gente reflita sobre os recursos metodológicos, né, sobre a finalidade do nosso processo avaliativo, e os conteúdos e as metodologias eles precisam ser indissociáveis, porque a metodologia ela sempre deve ser pautada no conteúdo que está sendo ensinado, né, e ela tem uma concepção teórica e técnica do método. Então, a finalidade é que os alunos compreendam, né, mas não só os conteúdos, mas que elas consigam aplicar esses conteúdos nos seus contextos. Assim como a gente falou lá na primeira aula da concepção socio-interacionista, né, de currículo, a qual a gente se pauta em Vygotsky. Então, como seria essa ideia, né, de pensar o planejamento integrado da avaliação de fato, né, uma avaliação contínua, né, que a gente vê nos documentos oficiais do governo federal, que a gente precisa executar essa avaliação contínua, e que ela não deve ser no final do processo de ensino-aprendizagem. Então, ela precisa ser parte integrante do processo, né? Muitas vezes a gente faz, igual a gente falou no começo da aula, né? A gente aplica uma avaliação no final do processo e a gente não remedia os resultados que a gente identifica. Qual que é a finalidade, então, de uma avaliação formativa, né? A gente tem como finalidade promover a aprendizagem, reverter a situação de fracasso escolar. E aí a gente vai identificando lá nas intenções daqueles autores, dos 11 lá, né? Tem autor que fala disso desde a década de 70, né? Da finalidade de uma avaliação com qualidade. Então, subsidiar as decisões a respeito da aprendizagem, né, dos alunos, visando garantir a qualidade do resultado que estamos construindo, verificar o desempenho do aluno, do professor e do currículo, identificar as falhas no processo de ensino. A gente também pode, né, permitir o reajuste nas atividades, né, quando o planejamento é flexível.
tem como foco central a aprendizagem, mas não apenas o processo de ensino, né? Em muitos momentos, o planejamento é considerado cumprido quando a gente dá todo o conteúdo, mas não consideramos a aprendizagem, né? Mas esses dois são processos indissociáveis. Para alguns autores, nem se deveria falar processo de ensino-aprendizagem, porque se eu estou ensinando, subentende-se, né, que o outro está aprendendo, mas isso quando a gente fala de uma educação de qualidade. Então, às vezes a gente até percebe que o aluno não aprendeu, né? Mas não conseguimos continuar o processo até que ele aprenda, porque a escola é dinâmica e limitação docente, né? Então, muitas vezes o tempo de aprendizagem dele é diferente, né? E a gente não consegue retomar. Mas também existem os casos, né, de turmas inteiras que deixam de aprender e a gente passa para frente por uma questão de tempo do currículo de aplicação dos conteúdos propostos por um determinado tempo, né? A avaliação formativa também permite retroalimentar o processo de ensinar e aprender, né? Que seria aquele replanejamento. Então, eu pego a avaliação, vejo o que deu certo, vejo o que não deu certo, repenso as minhas metodologias, repenso se volto ou não em algum conceito, né? Para retroalimentar esse processo. E permite acompanhar a aprendizagem. Não só a aprendizagem de conhecimentos, mas também de habilidades e de atitudes, né? Então, a avaliação formativa, ela traz várias características importantes, né, pro nosso processo de ensino. Ela enriquece o processo de ensino quando ela é parte integrante, né, desse projeto, desde o planejamento, né? E seria o modelo avaliativo defendido pelos referenciais teóricos